Bom dia, meus queridos. Como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, né? Depende da hora que vocês estão assistindo essa aula. E aí, tudo em ordem? Como foram as férias? Dentro do possível, claro, né? Vamos lá. Saudades de vocês, hein? Vamos começar, já que nós temos que andar, vamos começar um assunto novo, belezinha? Vamos começar a falar de termoquímica. Vamos falar um pouquinho das energias que envolvem as reações químicas. Tranquilinho? Vamos lá então. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é a termoquímica. É um assunto novo, a gente vai começar a conversar agora. Então vamos definir o que a gente vai estudar. A gente pode observar, galera, de maneira experimental, que nas reações químicas ocorre variação de temperatura. Normalmente as reações químicas vêm acompanhada de aumento ou diminuição de temperatura. Isso sempre acontece, beleza? Essas reações, elas são acompanhadas por variação de energia na forma de calor. Então aqui para a gente não ficar falando variação de temperatura, né, que é algo muito simples, vamos trabalhar com o termo variação de energia na forma de calor. Um exemplo bem clássico que a gente pode falar são as reações de combustão. A gente vai ver com mais detalhes, tá? Mas as reações de combustão, de queima, elas envolvem variação de energia na forma de calor durante o seu acontecimento. Sempre que a gente queima alguma coisa, galera, a gente está liberando energia na forma de calor. Beleza? A gente consegue ver isso experimentalmente. Se a gente queimar alguma coisa e aproximar as mãos, a gente consegue sentir essa energia na forma de calor sendo liberada. Portanto, a termoquímica, ó, vamos olhar para o nome. Termo vem de temperatura, beleza? De energia na forma de calor. A termoquímica vai estudar essas variações de energia que acompanham as transformações químicas. O nosso objetivo, então, galera, vai ser estudar a quantidade de energia na forma de calor absorvido ou liberado em uma reação química. Tem reações que podem absorver energia na forma de calor, tem reações que podem liberar energia na forma de calor. A gente vai estudar esses dois tipos, que são as reações exotérmicas e endotérmicas. Belezinha? Então aqui ó, um exemplo de reação exotérmica, que a gente vai falar já no próximo slide. Exemplo de reação exotérmica, a reação de combustão, de queima. E aqui o exemplo de uma reação endotérmica, que é uma reação que absorve energia. A gente vai ver que a exotérmica libera energia e a endotérmica absorve energia. Se a gente observar, vai ser um pouquinho difícil, mas se a gente conseguir observar na fotinho aqui que está no slide, a gente consegue ver que teve um aumento na temperatura de um momento para o outro. Então, no início do experimento, eu tinha só bicarbonato de sódio. A temperatura estava a poucos graus Celsius, que eu não consigo enxergar. Depois que foi adicionado o ácido acético, a temperatura passou a 96 graus Celsius. Teve uma absorção de energia na forma de calor durante a reação do bicarbonato e do ácido acético. Vamos falar isso de maneira mais bonitinha, beleza? Mas a ideia é essa. Vamos estudar as reações, as variações de energia na forma de calor durante as reações químicas e a gente vai ver dois tipos de reações, as exotérmicas e as endotérmicas. Primeiro vamos falar das reações exotérmicas. Vamos olhar para a palavra. Eu sempre gosto de falar para vocês olharem para as palavras. Térmica, a gente está falando de energia na forma de calor. E exo, galera, significa fora, para fora. Reação exotérmica é aquela que a energia na forma de calor está sendo mandada para
fora, beleza? Exo é sempre fora. Então, são reações que ocorrem com liberação de energia na forma de calor. A gente sempre vai estar tratando da energia na forma de calor. A gente tem outras formas de energia, mas aqui na termoquímica a gente trabalha com energia na forma de calor, que é o que provoca a variação da temperatura do sistema. Então aqui a reação exotérmica, o primeiro tipo de reação, é a reação que ocorre com liberação de energia. Exo é fora. Eu estou mandando a energia na forma de calor para fora do sistema. Então aqui, ó, eu tenho o meu reagente. Quando ele se transforma em produto, reagente A, se transformando no produto B, eu tenho a liberação de energia na forma de calor. Ó. Tá vendo que essa energia na forma de calor está nos produtos? Ela foi para fora do sistema. Estava acumulada dentro dos reagentes e depois da transformação essa energia foi liberada. Um exemplo de reação que libera energia. Como eu falei, as combustões, as queimas. Aqui a gente tem, querendo ou não, uma queima do carbono grafite, com a presença do oxigênio, claro, formando gás carbônico. Quando eu tenho a formação do CO2, eu tenho a liberação de 94,1 quilocalorias de energia. Ó, tá do lado dos produtos. Sempre que a energia estiver do lado dos produtos, significa que ela está sendo liberada, significa que a reação é exotérmica. Tranquilinho? Então, exemplo aqui, a queima do palito de fósforo. E a gente pode observar, apesar de não ser uma reação química, tá? Não é uma transformação química, é uma transformação física, mas as mudanças de estado são transformações que envolvem liberação e absorção de energia. A gente falou isso ano passado, né? Acho que a gente falou, enfim. Se a gente observar aqui, a transformação do sólido para o líquido, depois para o gasoso, ocorre com a absorção de calor. E a volta do gasoso para o líquido e para o sólido com liberação de calor. Então, quando eu vou do gasoso para o líquido e para o sólido, eu tenho processos exotérmicos, ó, liberação de calor. Pode acontecer tanto em transformação química, que é o caso que a gente está falando, mas essa troca, essa variação de energia também ocorre em processos físicos, como é o caso das mudanças de estado físico. Então, as mudanças podem acontecer com absorção ou com liberação de calor. As mudanças que ocorrem com liberação de calor são mudanças exotérmicas. E as reações químicas que ocorrem com liberação de energia na forma de calor são as reações exotérmicas. Vamos para as reações endotérmicas, que é o nosso segundo tipo de transformação química, onde eu tenho variação de energia na forma de calor. As reações endotérmicas, de novo, ó, vamos olhar a palavra, galera. Térmico, eu estou falando da energia na forma de calor, e endo significa dentro. Tá? Então, endo é sempre para dentro. Significa que durante o processo de reação, o meu sistema está absorvendo energia na forma de calor. São reações que ocorrem com a absorção de energia na forma de calor. A energia está indo para dentro do sistema, por isso que é endotérmico. O sistema absorve a energia para dentro dele. Se a gente observar a reação, eu tenho o reagente A, para ele se transformar no produto B, eu preciso do calor. Na reação exotérmica, no slide anterior, o calor está do lado dos produtos, porque a reação está liberando, está mandando o excesso de energia para fora. Na reação endotérmica, o calor é necessário para a reação acontecer. Se eu não tiver a presença da energia na forma de calor, o meu reagente A não se transforma em produto B. Então, eu preciso absorver a energia na forma de calor para a reação acontecer. O calor vai sempre estar do lado dos
reagentes em uma reação endotérmica. Vamos olhar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a reação do gás hidrogênio com o iodo sólido se transformando em iodeto de hidrogênio gasoso. Para essa reação acontecer, eu necessito que o sistema absorva 12,4 quilocalorias de energia. Se esse sistema não absorver essa quantidade de energia, a reação não acontece. A energia na forma de calor está do lado dos reagentes. Está absorvendo, está colocando energia para dentro do sistema. Então, é uma reação endotérmica. Exemplo, galera. O gelo seco. Tá? O gelo seco, na real, ele é uma transformação física. Tá? É quando eu tenho um sólido passando direto para o gasoso. O gelo seco ocorre sublimação. Então, o processo que acontece quando eu tiro o pacotinho de gelo seco do congelador e começa a sair essa fumaça, é o processo de sublimação. É ele passando do sólido direto para o gasoso. O gelo seco é CO2, beleza? Então, eu tenho CO2 sólido que vai passar direto para o gasoso. Esse processo ocorre com a absorção de calor. O sistema, o gelo seco sólido, precisa absorver calor para passar direto para o estado gasoso. Então, é uma transformação endotérmica. Tranquilinha? Então, ó, só para lembrar. Exotérmica, libera energia. Exo é para fora. E endotérmica, absorve energia. Endo é para dentro. Sussu? Continuando, então. Vamos falar um pouquinho da entalpia e da variação de entalpia. Para a gente não ficar toda hora falando de energia na forma de calor, de variação de temperatura, a gente vai usar um termo um pouco mais químico, que é o termo entalpia, que a gente simboliza pela letrinha H maiúscula. Né? Toda substância, galera, porque vocês podem perguntar para mim, professora, mas da onde vem essa energia e para onde vai essa energia? Então, quando o sistema libera energia, onde estava armazenada essa energia? Quando o sistema absorve energia, para onde ela vai? Já falo para vocês, ó, toda substância apresenta um certo conteúdo de energia em seu interior. Então, pode ser energia cinética do movimento, potencial, elétrica, térmica, química. Tá? Aqui a gente está falando de energia térmica mais especificamente. Mas toda substância, ela tem dentro dela, principalmente nos processos de ligações químicas, um conteúdo energético armazenado dentro do seu interior. Esse conteúdo energético armazenado dentro do exterior é que a gente chama de entalpia. Então, a entalpia vai ser a energia térmica armazenada dentro da substância. Então, a gente já pode ver que as substâncias têm capacidade de armazenar energia térmica. Quando eu tenho um sistema químico, a energia total armazenada, quando eu estou falando de um sistema, galera, eu não estou falando de uma substância. Eu estou falando de uma reação química. Então, eu estou falando de reagente e produto, do que está acontecendo dentro do sistema. Então, em um sistema químico, que envolve mais de uma substância, que envolve uma reação química, a energia total armazenada é chamada de entalpia. Então, eu tenho a entalpia dentro de cada substância, esse conteúdo energético, e dentro do sistema, eu tenho a entalpia do sistema, que é formada pela energia de cada substância que compõe o sistema. Como a gente está falando de reação química, galera, a gente não vai falar da entalpia de cada substância. A gente vai falar da variação de entalpia do sistema. Então, é mais interessante para a gente não a quantidade de energia armazenada em cada substância, mas a quantidade de energia envolvida no processo de transformação química. Então, o que interessa para a gente, galera, é a variação de entalpia, que a gente chama de ΔH. Então, entalpia, que é o H, é a energia armazenada em uma substância.
Quando eu estou falando de um sistema onde está acontecendo uma reação química, o que vai interessar para mim é a variação de entalpia, o ΔH. Lembrando que delta, variação, é final menos inicial. Então, o que vai interessar para a gente é o que aconteceu com o conteúdo energético durante a reação química. Eu quero saber se teve variação de absorção ou variação de liberação de energia. Por isso que a gente vai sempre olhar para o ΔH. Então, em um sistema, em uma reação química, a gente vai medir a variação de entalpia, o ΔH, que corresponde à quantidade de energia liberada ou absorvida durante o processo reacional. Aí a gente vai ver se a reação é endotérmica ou é exotérmica. Para facilitar o nosso processo, a gente vai usar uma relaçãozinha aqui de ΔH. Galera, delta, variação, vocês já estão acostumados lá da física, né? Que delta é variação, é sempre final menos inicial. Então, o ΔH, a variação de entalpia, é a entalpia final menos a entalpia inicial. Vamos falar um pouquinho mais da reação aqui, ó. Pensando na reação química. O ΔH, se ele é o final menos o inicial, o final em uma reação química são os produtos e o inicial são os reagentes. Então, para a gente vai trabalhar o ΔH como sendo entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Guardem essa relação aqui, ó. Guardem essa relação que a gente vai usar bastante em exercício. A gente não pode esquecer que o ΔH, a variação de entalpia, é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. É entalpia final menos entalpia inicial. É a quantidade de energia final e inicial do meu processo de reação química. É isso que vai dar para mim a variação, que vai falar se o processo, se a reação absorveu ou liberou energia. Belezinha? Então, guardem essa relação. Ela vai ser muito importante. Vamos falar rapidinho da variação de entalpia, do ΔH, nas reações exotérmicas. A gente vai ver, galera, que o ΔH ele vai ter um valor. A gente está trabalhando com valor de energia. Vai ter valor, vai ter unidade. Então, vamos olhar como se comporta o ΔH, como vai ser o valor do ΔH em uma reação exotérmica, uma reação que libera energia. Então, nas reações exotérmicas, ocorre liberação de calor. Se ocorre liberação de calor, significa que a energia ela estava armazenada nos reagentes, e aí quando ocorreu a quebra das ligações químicas e a transformação de reagente em produto, esse excesso de energia foi liberada. Então, quando eu tenho uma reação exotérmica, que é aquela que manda o calor embora, esse calor ele estava armazenado dentro das substâncias reagentes. Quando a reação acontece, o excesso é mandado embora. Se a substância, se a energia estava armazenada dentro dos reagentes, significa que a entalpia, esse conteúdo energético armazenado dentro das substâncias, dos produtos é menor que do reagente. A entalpia tinha que estar armazenada dentro do reagente para quando a substância se transforma em produto, ela liberar o excesso. Então aqui, ó, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos em uma reação exotérmica. Lembrando aqui, ó, reagente se transformando em produto e liberando calor. Esse calor que está sendo liberado, ele estava armazenado dentro do reagente A. Então a quantidade de entalpia no reagente A é maior que no produto B. Aqui, ó, entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, em um processo exotérmico. Se a gente jogar essa relação da entalpia dos reagentes maior que a dos produtos na formulazinha do ΔH, a gente vai ver aqui, ó, o ΔH, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, então o reagente é maior que o produto. Quando eu jogar valores, quando eu jogar números, tá, nessa relação,
eu vou ter como resultado um ΔH negativo, porque o valor da entalpia dos reagentes, valor numérico, vai ser maior que o valor numérico da entalpia dos produtos. Eu vou ter, então, um resultado negativo. Por isso que o ΔH, em uma reação exotérmica, vai ter um sinal negativo, menor que zero. A gente já vai ver o exemplo, mas vai guardando essas informações, galera, porque quando a gente for falar das equações termoquímicas, a gente sempre vai usar o ΔH. Vai aparecer o ΔH e vai aparecer um sinal e um valor para esse ΔH. E o sinal do ΔH que vai fazer a gente identificar se a reação vai ser exotérmica ou endotérmica. Então, já posso falar para vocês que toda reação exotérmica tem um ΔH menor que zero. Tem um ΔH negativo, beleza? Vamos olhar para o gráfico, que é algo que vai aparecer bastante também para a gente, para saber se a reação é endo ou exotérmica, são gráficos. Se eu olhar aqui, ó, entalpia pelo caminho da reação. Então, conforme a reação vai acontecendo, o que acontece com a entalpia do sistema, com a variação de entalpia do sistema. A gente pode perceber aqui, ó, entalpia dos produtos, entalpia dos reagentes. Como eu estou em uma reação exotérmica, a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Então, aqui, ó, a entalpia dos reagentes, quando a reação começa, ela está lá em cima. Conforme a reação vai acontecendo, a entalpia dos reagentes vai diminuindo porque está tendo liberação de energia. Tá? Aqui, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. A distância entre a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos é o ΔH. Esse valor, galera, vai ser negativo. Então, sempre que eu tenho no gráfico entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos, eu tenho uma reação exotérmica. Olha esse exemplo aqui, ó. A reação que a gente usou lá atrás, da formação do CO2. A gente já tinha visto que ela era uma reação que liberava energia. Aqui a gente pode ver, ó, inicialmente a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Tá? Aqui a entalpia dos reagentes tem uma diminuição no conteúdo energético, porque tem liberação de energia na forma de calor, e eu tenho a entalpia dos produtos menor que a dos reagentes. Eu tenho aqui, ó, uma liberação de menos 393,5 kJ. O slide anterior estava dando o valor em quilocalorias. Aqui está em quilojoules, são unidades diferentes. Mas o que eu quero que vocês observem? O sinal, galera. Sinal negativo significa reação exotérmica, por causa desse esqueminha que eu expliquei para vocês aqui, ó. Pelo fato da entalpia dos reagentes ser maior que a entalpia dos produtos. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para a reação endotérmica, para a gente finalizar o processo. Então, o ΔH nas reações endotérmicas, nas reações que absorvem energia, que a energia na forma de calor vai para dentro do sistema. Nas reações endotérmicas ocorre a absorção de energia na forma de calor, galera. Eu tinha o meu reagente, para ele se transformar em produto, ele precisou absorver energia na forma de calor. O que isso significa? Que quando esse calor foi absorvido, ele se acumulou no produto B. Então, o reagente tinha uma quantidade X de entalpia, ele absorveu mais calor, se transformou no produto B, e essa energia que o A tinha, mais do que foi absorvido, ficou armazenado no B. Então, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Ele absorveu o calor e o calor vai ficar acumulado no produto. Então, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez para a reação isotérmica. Nesse caso, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Quando eu jogo na relação do ΔH, se o valor numérico da entalpia do produto é maior que o valor numérico da entalpia dos reagentes,
significa que o meu ΔH vai ter um valor positivo, maior que zero. Sempre que o valor do ΔH for maior que zero, for positivo, você tem uma reação endotérmica. Belezinha? Então vamos olhar para o gráfico aqui, ó. A entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. O sistema precisou absorver calor para a reação acontecer e esse calor absorvido ficou armazenado nos produtos. Por isso que o valor da entalpia dos produtos é maior que o valor da entalpia dos reagentes. O ΔH aqui, galera, vai ser positivo. Vamos olhar aqui, por exemplo. Aqui é a reação de formação do iodeto de hidrogênio, que a gente viu lá nos slides anteriores. Então, para essa reação acontecer, para o gás hidrogênio e para o iodo sólido, aqui está iodo gasoso, se transformarem em iodeto de hidrogênio, o sistema precisa absorver 25,96 kJ de energia. Observem que o sinal aqui é positivo. Então, sempre, galera, que aparecer uma reação química e junto com ela aparecer um ΔH com um sinal positivo, significa que aquela reação é endotérmica. Se aparecer uma reação química e o ΔH que aparece com ela tiver sinal negativo, a reação vai ser exotérmica. Endotérmica absorve energia, exotérmica libera energia. Tranquilinho? Vamos parar por aqui. Vou deixar exercícios para vocês fazerem, belezinha? E aí na próxima aula a gente continua conversando sobre termoquímica. Beijinhos, sejam felizes.